Bom dia, que a paz esteja com todos, amém? Cristo nos une sempre mais. Estamos iniciando mais um Café com Palavra, a nossa porção matinal da Palavra de Deus. Você está servido? Delícia, glória a Deus. E a nossa porção dessa manhã se encontra aqui no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Um versículo muito conhecido, mas talvez pouco compreendido. Ele nos traz muitas lições. Preste atenção. Diz a palavra: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Glória a Deus. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando grande, não se desviará dele, do caminho. Amém? Você deve estar falando agora: pastor, eu já conheço essa passagem e eu já ensinei o meu filho qual é o caminho certo a se seguir. E eu sei, a maioria das pessoas, quando ouvem essa mensagem, tem essa resposta. E glória a Deus por isso. Que bom que você está ensinando o caminho. Mas essa passagem está falando apenas da criança? Apenas do menino? Não. Essa passagem ela fala muito mais de mim e de você, dos pais, do que das crianças. Para nós recebermos todo o ensinamento e lição que essa passagem tem para nos passar, nós precisamos entender o contexto dessa passagem, o contexto dessa situação. Quem escreveu, por que escreveu, sob que cultura escreveu. Nós sabemos que quem escreveu foi Salomão, é claro, mas totalmente envolvido na cultura, glória a Deus, israelita, né? Ele vem falando acerca de uma cultura hebraica. E nós sabemos que o povo hebreu foi o povo escolhido. E por que o povo hebreu foi escolhido? Isso é muito importante para entendermos a lição aqui. O povo hebreu ele não foi escolhido em detrimento dos outros povos. Pelo contrário, ele foi escolhido porque era a chave para alcançar os outros povos. Por algumas perspectivas. Uma, era um povo que sempre foi monoteísta, acreditava em um só Deus, o tempo todo adorava e acreditava em Javé, um único Deus. E um segundo e tão importante aspecto da escolha dos hebreus é que é um povo que passava a sua cultura e ensinamentos como tradição, de geração em geração. O pai ensinava o filho, que ensinava o neto, que ensinava o bisneto, em volta da mesa, mas também escrevendo, colocando tudo no papel. Então, esses são aspectos que fizeram com que o povo hebreu fosse escolhido. E quando Salomão se coloca a escrever provérbios e chega aqui no capítulo 22, no versículo 6, ele está falando: ei pai, pai, você que está me ouvindo, faz como faziam os hebreus, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Glória a Deus. Como nós vamos ensinar os nossos filhos se nós não sabemos? Como nós vamos mostrar o caminho se nós não conhecemos o caminho? Como nós vamos levá-los ao conhecimento da verdade se nós ainda não conhecemos a verdade? Entende como essa palavra tem muito mais a ver comigo e com você do que com nossos filhos? É importante que primeiro eu como pai, você como pai, tenha esse conhecimento e essa sabedoria. E temos que entender que não é para ensinar o caminho. O caminho é Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. É só dizer: ora filho, o caminho é Jesus Cristo. Você quer ensinar o caminho para o seu filho? Diga: o caminho é Jesus.
Glória a Deus por isso, mas não é isso que a passagem está pedindo. A passagem está pedindo para ensinar no caminho. Você vê como uma única letra muda totalmente o significado da questão? Não é para ensinar o caminho, é para ensinar no caminho, estando junto, dando exemplo. Sabe, não é aquele famoso, olha, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não, vem aqui de mão dadas, vamos percorrer o caminho. Vamos chegar à salvação e à glória. Eu uso uma analogia muito comum e que eu acho interessante e as pessoas acabam entendendo melhor. Ensinar o caminho é quando você, por exemplo, está perdido num lugar e você fala para o jornaleiro, né, de uma banca de jornal: oi, você sabe onde fica a rua tal? E ele fala: você pega a primeira esquerda aqui, segunda direita, segue reto uns 4 quilômetros, depois você entra à direita numa fábrica de portão azul e você chegou na rua. O jornaleiro te ensinou o caminho. E muitas vezes nós fazemos isso com o nosso filho. Olha, filho, você está andando no caminho errado, o caminho certo é Jesus. Olha, vai para a igreja, olha, vai ler a Bíblia, vai orar. Esse é o caminho. Mas ensinar no caminho é diferente. É quando você chega no mesmo jornaleiro e fala: oi, você sabe onde fica a rua tal? E o jornaleiro fala: oi, é claro que eu sei, só um minuto que eu vou fechar a minha barraca aqui e vou te levar até lá. E aí ele abaixa a porta da sua barraca de jornal, entra no carro com você e fala: vamos lá agora, entra aqui à esquerda, agora entra à direita, agora segue reto, até chegar no local. E quando chegar no local ele vai dizer: pronto, é aqui, chegamos. Ele te ensinou no caminho. Assim nós devemos fazer com os nossos filhos. Muitas vezes é deixar as coisas de lado e pegar pela mão e dizer: vamos, é por aqui. Você entende agora o que é ensinar a criança no caminho em que ela deve andar? E assim, mesmo quando grande, não se desviará do caminho, pelo contrário, ensinará aos seus netos, seus bisnetos, e assim sucessivamente, da mesma forma como faziam os hebreus, como cultura normal, simples, monoteísta e apaixonados pela palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Esse foi mais um Café com Palavra. Eu sou o pastor Naldo. Ensina a criança no caminho. Que Deus abençoe a sua vida.